No outono de 1918, o mundo estava se afogando na pandemia mais mortal da história registrada. Somente nos Estados Unidos, uma cepa brutal de gripe estava ceifando 10 mil vidas a cada semana. Os necrotérios estavam transbordando e as cidades paralisadas. Durante esse pesadelo, 2 grupos de médicos estavam combatendo a exata mesma doença, mas seus resultados eram espantosamente diferentes. O primeiro grupo, seguindo os protocolos médicos convencionais da época, enfrentava uma taxa de mortalidade de 3 a cada 100 pacientes. Mas o segundo grupo conseguiu algo que parecia absolutamente impossível. A taxa de mortalidade deles era de apenas 6 em 10 mil. Deixe esses números te impactarem. O segundo grupo salvou 5 vezes mais vidas. No entanto, aqui está uma verdade chocante. Eles não estavam usando os medicamentos maravilhosos, tão promovidos da era farmacêutica. Eles estavam usando uma erva simples e selvagem, arrancada diretamente de um pântano. Por toda lógica, uma planta que realizou um milagre médico durante uma crise global deveria ter sido celebrada mundialmente. Em vez disso, em apenas 20 décadas, o governo dos Estados Unidos garantiu que nenhum médico licenciado jamais seria treinado para usá-la novamente. Foi agressiva e sistematicamente apagada da medicina americana. Se essa planta funcionava tão bem, por que você nunca ouviu falar dela? E, mais importante, quem queria que ela fosse enterrada? Para encontrar a resposta, temos que voltar no tempo para os prados úmidos da costa leste, em algum momento dos anos 1600. Muito antes da existência das instituições médicas modernas, curandeiros indígenas das nações Iroquesa e Cherokee colhiam uma planta perene alta e selvagem das margens dos riachos. Eles estavam combatendo uma doença tão brutal que as dores profundas e lancinantes faziam parecer que o esqueleto de uma pessoa estava literalmente se fraturando. Eles a chamavam de febre quebra-ossos. Para quebrar essa febre, eles recorreram a uma erva de pântano muito específica. Imagine um caule de até 1,5 metro de altura, coroado com nuvens de flores brancas no final do verão. Mas sua característica mais marcante é sua folhagem. As folhas crescem em pares opostos, abraçando o caule tão firmemente que parecem se fundir diretamente através dele. Quando os colonos europeus testemunharam essa planta trazer homens moribundos de volta da beira da morte, eles lhe deram um nome que a história jamais esqueceria. Eles a chamaram de Boneset. A preparação tradicional era simples, mas potente. Ao primeiro sinal de calafrio ou gripe, as folhas secas e as sumidades floridas eram mergulhadas em um chá quente, destinado a ser consumido em um curto período. Era agressivamente, implacavelmente amargo. No entanto, tanto os nativos americanos quanto os primeiros colonos registraram essa amargura intensa como a própria fonte de seu poder de cura. Quando você o bebia, sua língua sabia que era remédio. Na época em que a Guerra Civil Americana eclodiu, Boneset não era um remédio alternativo obscuro. Soldados marchavam para a batalha com ele em seus kits de campo, junto com suas munições. Em fazendas por toda a nação, feixes de Boneset seco pendiam das vigas. Era tão rotineiro quanto lenha. Era tão confiável quanto sal. Qualquer um que pudesse caminhar até um prado úmido tinha acesso a uma cura. E como veremos em breve, essa acessibilidade livre e fácil é exatamente porque ela teve que ser destruída. Para entender exatamente quem estava usando essa erva de pântano durante a grande pandemia, devemos analisar um brilhante grupo de médicos que se autodenominavam ecléticos. Ganhando destaque em meados dos anos 1800, esses médicos viviam por uma filosofia muito simples, mas profunda: tratar a pessoa como um todo e não causar danos. Eram profissionais médicos totalmente licenciados, operando hospitais e escolas de medicina, mas recusavam-se completamente a abandonar a sabedoria botânica das tradições nativo-americanas, africanas e europeias. Por volta dos anos 1880, 1 em cada 5 médicos americanos era eclético, e o Boneset era um item básico em suas bolsas médicas. Mas uma tempestade se anunciava. Uma nova máquina estava sendo construída para destruí-los. Entre 1908 e 1910, a Associação Médica Americana uniu forças com a vasta riqueza da Fundação Carnegie.
Seu objetivo era reestruturar a medicina americana em torno de um novo modelo farmacêutico altamente lucrativo. Para executar essa visão, eles contrataram um homem chamado Abraham Flexner. Flexner não era médico. Ele nunca havia tratado um paciente e não possuía absolutamente nenhum diploma médico. Ele era um educador de meninos. No entanto, foi-lhe concedido o poder máximo para avaliar cada escola de medicina nos Estados Unidos e no Canadá. Quando seu fatídico relatório foi publicado em 1910, seu veredito foi devastador. Ele avaliava as escolas não por suas taxas de sobrevivência de pacientes, mas por seu alinhamento com modelos de drogas químicas. Ele descartou agressivamente todas as escolas de medicina botânica e tradicional como pura charlatanice, exigindo que fossem fechadas. O relatório Flexner foi o tiro de abertura em uma guerra impiedosa pelo futuro da medicina. Por meio de novas leis estaduais de licenciamento, o sistema estabelecido começou a sufocar lenta e legalmente as escolas ecléticas. Mas os médicos ecléticos se recusaram a se render. Eles mantiveram sua posição, e eles ainda não sabiam, mas o teste final estava prestes a chegar. O pesadelo de 1918 se aproximava, preparando o cenário para um confronto final de vida ou morte, para provar quem estava realmente salvando vidas. No outono de 1918, a segunda onda de gripe atacou com uma fúria apocalíptica. Hospitais foram completamente sobrecarregados. As cidades proibiram reuniões públicas e os necrotérios simplesmente ficaram sem espaço, forçando as famílias a enterrar seus entes queridos em seus próprios quintais. Em estado de pânico absoluto, o sistema médico convencional recorreu a um medicamento farmacêutico recém-comercializado, a aspirina. Em outubro daquele ano, o Journal of the American Medical Association publicou sua recomendação oficial. Aconselharam os médicos a dar aos pacientes doses maciças de 1.000 miligramas a cada 3 horas. Para colocar esse número aterrorizante em perspectiva, isso equivale a engolir quase 25 comprimidos de aspirina padrão em um único dia. Os resultados foram catastróficos. Em 2009, a doutora Karen Starko, médica especialista em doenças infecciosas, publicou um artigo inovador investigando esse exato momento histórico. Ela argumentou que as doses de aspirina endossadas pelo sistema eram altamente tóxicas. Nesses níveis extremos, a droga inundava os pulmões com fluido, causando edema pulmonar grave. Muitos pacientes jovens e saudáveis não estavam apenas morrendo do vírus da gripe. Eles estavam sofrendo de envenenamento por salicilato. Estavam literalmente se afogando em seus próprios fluidos corporais. Mas enquanto os hospitais convencionais inadvertidamente envenenavam seus pacientes, os médicos ecléticos se lembravam de sua regra de ouro: não causar danos. Eles se recusaram completamente a prescrever aspirina. Em vez disso, recorreram aos seus protocolos botânicos tradicionais, dependendo fortemente da amarga erva do pântano, o Bonesset. A evidência de seu sucesso é inegável. Em março de 1919, John Uri Lloyd, uma figura lendária e o farmacêutico mais condecorado da América, conduziu uma pesquisa massiva com 1.000 médicos ecléticos sobre seus resultados na pandemia. É aqui que os números impossíveis de nossa introdução finalmente fazem sentido. Os dados eram cristalinos. Enquanto a medicina convencional, usando doses tóxicas de aspirina, perdia 3 a cada 100 pacientes, os ecléticos reportaram uma vitória impressionante. Eles perderam apenas 6 pacientes a cada 10.000 tratados. Confiando em uma planta selvagem, eles salvaram 5 vezes mais vidas. Este triunfo monumental deveria ter parado o relatório Flexner em seu curso. Deveria ter vindicado a tradição eclética para sempre. Mas não o fez. Em vez de investigar esse sucesso milagroso, as autoridades médicas receberam os dados com um silêncio ensurdecedor. As estatísticas foram ignoradas, os tratamentos botânicos foram descartados e os médicos que salvaram o maior número de vidas foram sistematicamente enterrados pela mesma instituição que eles haviam acabado de superar. A campanha implacável de sufocamento do sistema estabelecido finalmente obteve sucesso. Em 1939, a última escola de medicina eclética do país foi forçada a fechar suas portas permanentemente.
Um século de conhecimento clínico meticulosamente documentado, incluindo as taxas milagrosas de sobrevivência à pandemia, foi embalado em caixas e jogado em um porão escuro em Cincinnati. Toda uma linhagem da medicina americana foi agressivamente apagada da história. Por décadas, o Bonneset esperou nas sombras. Mas a verdade tem uma maneira engraçada de sobreviver. Em 1981, uma validação chocante veio, não da América, mas de pesquisadores modernos na Alemanha. Eles decidiram colocar essa erva de pântano esquecida sob o microscópio, e o que encontraram os deixou completamente chocados. Eles descobriram que os polissacarídeos no Bonneset estimulam a resposta imune humana em 4 vezes o nível da equinácea. Essa é exatamente a mesma erva na qual as pessoas gastam centenas de milhões de dólares hoje. E uma erva gratuita a supera no nível celular. Mas a revelação mais impressionante veio nos últimos anos, quando os cientistas descobriram seu verdadeiro superpoder. Eles descobriram que os extratos hidroalcoólicos de Bonneset não apenas suprimem os sintomas depois que você fica doente. Eles bloqueiam ativamente a ligação viral. A planta bloqueia quimicamente as células hospedeiras, impedindo que o vírus da gripe entre e infectar o corpo em primeiro lugar. Levou a ciência convencional mais de 100 anos e incontáveis dólares em financiamento de laboratório para finalmente validar um mecanismo que curandeiros indígenas e médicos ecléticos haviam observado por séculos. Eles não tinham o vocabulário moderno para descrever a inibição viral, mas seus olhos viam a realidade clínica. Eles já sabiam que funcionava. Os médicos ecléticos não perderam a guerra porque sua medicina falhou. Eles perderam porque sua medicina não podia ser propriedade de ninguém. O Bonneset crescia selvagem nos pântanos. Não podia ser patenteado, não podia ser fabricado em laboratório, engarrafado em grande escala e vendido com uma margem de lucro enorme. Em um sistema médico moderno completamente reconstruído em torno do lucro farmacêutico, uma planta que curava uma doença mortal gratuitamente não era vista como um recurso médico. Era vista como uma ameaça financeira. Antes de sair correndo para procurar a planta, uma palavra de cautela honesta. O Bonneset contém compostos chamados alcaloides pirrolizidínicos. Embora as preparações tradicionais do chá sejam consideradas seguras para uso de curtíssimo prazo ao primeiro sinal de febre, o uso diário prolongado não é recomendado. É um medicamento poderoso e exige respeito. Em algum pântano perto de você, a planta ainda está lá. Suas folhas pareadas estão firmemente fundidas ao caule e suas flores brancas florescerão silenciosamente neste próximo agosto. Ela tem esperado lá fora desde 1939, guardando uma verdade que nos foi roubada. Se esta história abriu seus olhos, por favor, compartilhe este vídeo. Não deixe que esta história seja enterrada por mais um século.